Boa tarde, está começando mais um episódio da nossa retrospectiva aqui do Boletim Legislativo. A gente está relembrando os principais debates e acontecimentos que marcaram o ano de 2022 na Câmara e na nossa cidade. Seja muito bem-vindo. Começamos a retrospectiva de hoje falando sobre a retomada das atividades e concessão do aeroporto de São José, que é muito importante para a nossa cidade e também para a região. Durante todo o ano, representantes da Prefeitura, do aeroporto e outros órgãos fizeram diversos encontros para discutir o futuro do terminal. Em fevereiro de 2022, alguns vereadores se uniram e criaram a Frente Parlamentar pela Desestatização, que contribuiu com o debate e acompanhou o processo de concessão do aeroporto. A primeira atividade da Frente Parlamentar pela Desestatização do município foi uma visita ao aeroporto de São José. O vereador Tomás Henrique, autor do requerimento que instituiu a frente, e os parlamentares membros Milton Vieira Filho, Fernando Petit e Walter Hayashi foram conhecer a atual estrutura do local e conversar sobre os projetos futuros, a exemplo de uma possível privatização do espaço. O que espera o vereador Tomás Henrique é que, com a administração de uma empresa privada, o aeroporto possa retomar e ampliar as atividades. A nossa expectativa é que, com a concessão, mais pessoas possam fazer uso do aeroporto de São José dos Campos, seja para voos comerciais, questão de carga, porque a parte logística da nossa cidade ela é interessante para a região do Vale do Paraíba, ou mesmo para outras atividades que possam vir a ter no aeroporto, comércios em geral, serviços que podem ser oferecidos aqui tanto do setor público quanto da iniciativa privada. A gente acredita que pode gerar mais emprego, mais renda, mais oportunidade para o joseense e para a nossa cidade. Na visita, os vereadores foram recebidos pelo superintendente do aeroporto, Paulo Novaes, e o encarregado de administração, Marcelo Bruno. Eles apresentaram o terminal aos parlamentares e conversaram sobre o tema da privatização do espaço. O edital que prevê conceder a administração do aeroporto à iniciativa privada já foi publicado pela Prefeitura e a expectativa, segundo os representantes do local, é que o processo seja concluído até o dia 30 de abril. O prazo para que a Infraero deixe o aeroporto é até o fim do mês de abril. E daí a concessionária que venceu o edital agora no dia 21 já teria que passar a operar no primeiro dia de maio. Esse prazo pode ser cumprido, mas também nos parece um pouco apertado. Então nós vamos procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, secretário Humano, para conversar com ele e entender o posicionamento da Secretaria para garantir que o processo, a concessão seja feita, que a Infraero se retire apenas no momento em que nós tivermos certeza que a concessionária vai poder operar com qualidade. Atualmente, o aeroporto de São José funciona para aviões de carga e voos executivos. No ano passado, segundo os atuais administradores do terminal, o aeroporto recebeu cerca de 10 mil aeronaves, número que pode aumentar com a concessão do espaço à iniciativa privada. O superintendente espera que a retomada da economia aqueça o mercado da aviação, o que pode fazer com que o aeroporto se torne um polo de renda e geração de empregos na cidade. Outra expectativa é a retomada dos voos comerciais, que pode se tornar realidade a partir do processo de concessão. E esse tipo de parceria entre os poderes público e privado é vista como positiva para os parlamentares da Frente pela Desestatização. Eles acreditam que a Câmara deve atuar para ampliar o debate sobre o tema e melhorar os serviços oferecidos à população. Com certeza a cidade tem aí uma expectativa muito boa de que a nossa economia ela vai ser restabelecida rapidamente. Essa visita nos enche de esperança, porque com certeza aqui vai ser um lugar onde muitos empresários acessarão São José dos Campos através desse aeroporto. Olha o tamanho desse aeroporto, a estrutura que nós temos aqui, né? Tem voos hoje particulares, executivos, que fazem uso do aeroporto, mas nós queremos ver o avanço, o desenvolvimento do aeroporto. Acreditamos que o aeroporto pode contribuir muito para a região, né? Não somente para São José dos Campos, mas para o Vale todo, né? Atendendo milhares de pessoas. Hoje o cidadão joseense, tendo diversos voos saindo do seu aeroporto, o cidadão do Vale do Paraíba, que a maioria passa
de São José para chegar em São Paulo. Ter essa comodidade vai ser sensacional e, como eu falei, a economia da cidade vai agradecer. Ainda segundo os vereadores, o aeroporto é um bom exemplo para receber um processo de concessão, já que a nossa cidade é destaque no setor aeronáutico. A empresa que ganhar esse edital, essa licitação, ela tem que prestar um bom serviço ali de qualidade no período, né, que for lhe cabido, e eu acredito que já tem encaminhamento, alguma coisa em mente aí, né, para o futuro, para ser bem produtivo o aeroporto e desenvolver cada vez mais a nossa região e a cidade. Que a gente está torcendo e vai acompanhar, esse é o trabalho de fiscalização dessa frente parlamentar, se essa licitação vai ocorrer na sua época correta e se a empresa tem a capacidade de tocar e que a gente possa ver um aeroporto que venha movimentar todo esse espaço que a gente vê aqui e também o seu entorno girando a economia do nosso município. A Câmara tem trabalhado, né? Eu fico muito orgulhoso de ser um dos participantes dessa frente parlamentar que queremos dar muitas alegrias a esse povo de São José dos Campos, muitos deles desempregados, e com isso surge aí uma luz verde de esperança para nós. E além do aeroporto, a Frente Parlamentar pela Desestatização do município estuda se reunir com empresas e a Prefeitura para discutir novos espaços que podem ser aprimorados com o apoio da iniciativa privada. O processo de concessão do aeroporto de São José chegou a ser barrado pela Justiça, mas foi retomado e concluído com sucesso. Depois de privatizado, a expectativa foi pela retomada dos voos. Os vereadores da Frente Parlamentar pela Desestatização acompanharam todos esses processos e avaliaram como positiva a concessão do espaço à iniciativa privada. Em breve, o aeroporto de São José dos Campos vai começar a ser gerido por uma empresa privada. A Aeroparte Participações Aeroportuárias venceu o leilão realizado no início do ano e deve assinar em até 50 dias o contrato com o governo municipal para assumir a gerência do espaço pelos próximos 30 anos. Atualmente, o aeroporto tem um convênio de gestão com a Infraero e o acordo deve seguir até o segundo semestre deste ano. Assim que ela assinar o contrato, ela inicia um processo de transição com a Infraero. A Infraero está prevista para ficar até 30/7, no máximo, no aeroporto. Então a ideia é que a partir do segundo semestre, definitivamente, já com a saída da Infraero, a nova empresa assuma todas as funções e comece a trabalhar para desenvolver o aeroporto. O aeroporto de São José dos Campos foi arrematado por pouco mais de 16 milhões de reais em fevereiro. Durante os 30 anos de contrato, o valor investido no espaço pode ser de até 130 milhões. Segundo o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico da cidade, parte desse valor deve ter como destino o aumento do terminal de cargas. Existe um certo valor a ser investido inicialmente nos 3 primeiros anos, que é infinitamente mais baixo do que esse, né, para correções de alguns problemas que já foram mapeados imediatamente. A partir do 3º ano, os investimentos mais pesados eles deverão ser feitos à medida que o aeroporto se desenvolve. A gente vai acompanhar esse movimento, né, fiscalizar o contrato nos próximos anos, inclusive dos investimentos que estão previstos em função do desenvolvimento do aeroporto. A Câmara acompanhou de perto esse processo do leilão e da concessão do aeroporto da cidade. Para isso, a Frente Parlamentar pela Desestatização esteve no local pouco antes do leilão ser realizado e fez um pedido para que a Infraero prorrogasse o convênio de gestão do aeroporto, que se encerraria no dia 30 de abril, por mais 3 meses, até que a empresa vencedora do leilão tomasse a frente da gerência do espaço. O pedido para a prorrogação desse vínculo com a Infraero foi importante, pois o processo de concessão do aeroporto chegou a ficar parado, já que uma empresa que perdeu o certame entrou com uma liminar apontando incoerências em informações fornecidas pela empresa vencedora do leilão. A Justiça chegou a acatar a liminar, mas revogou a decisão dias depois. Corria o risco da Infraero deixar o aeroporto antes da nova concessionária estar estruturada para assumir, caso houvesse algum contratempo na concessão. Infelizmente, ocorreu este contratempo,
mas graças a essa atividade da frente parlamentar de alertar a prefeitura, nós conseguimos garantir que o aeroporto continue em operação por mais 3 meses, né, que foi a prorrogação com a Infraero, mas a nossa expectativa, é claro, é que a concessão seja concluída a iniciativa privada para trazer ainda mais benefícios para a nossa cidade. A frente parlamentar ela foi no ponto X ali da questão, né, que visou lá na frente que poderia haver algum problema. E nós tivemos aí um problema, né, uma suspensão da licitação, da concessão, e possibilitou que agora a Infraero continuasse ali cuidando, num prazo até, acho que se eu não me engano, até 31 de julho, né, que a Infraero vai estar ainda administrando o aeroporto para poder fazer toda essa adequação da nova empresa. Ainda de acordo com os vereadores, a frente parlamentar também vai fiscalizar e acompanhar de perto as ações da nova empresa e como estão sendo empregados os recursos prometidos ao aeroporto. O aeroporto municipal continua sendo de São José dos Campos, no entanto, com a administração da iniciativa privada. Por isso que é importante que tanto a prefeitura, através do contrato estabelecido com a empresa, a nova concessionária, mas também a Câmara Municipal, que tem a prerrogativa de fiscalizar um executivo e o orçamento municipal, possa acompanhar a operação da iniciativa privada, da nova concessionária no aeroporto, para que o interesse público seja preservado e a gente consiga gerar emprego, renda e oportunidades a partir do aeroporto municipal. Esperamos que a empresa que ganhou a licitação, a concessão, ela venha cumprir com o que está no edital. Agora é acompanhar aí passo a passo que a empresa vai estar executando, vai estar fazendo, né, para a gente estar bem antenado, né, e ver esse aeroporto de fato decolar, né? Além da ampliação do terminal de cargas, também faz parte dos planos do governo municipal o aumento de ofertas para transporte de passageiros. Anteriormente, o terminal teve voos para Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Agora, com a perda de força da pandemia e o investimento feito, a intenção do governo municipal é que São José seja ponto de partida para outros destinos no país. Agora, com o Brasil retomando o ritmo, a crise econômica indo para lá, final da pandemia, o que se espera é que o país volte a crescer e, naturalmente, alguns dos voos voltem para cá. Também a gente imagina que é possível, ao longo do segundo semestre, também a empresa, né, que vai administrar o aeroporto conseguir atrair alguns voos, seja para Rio, BH, Brasília, Nordeste, Curitiba, que eram voos tradicionais que a gente tinha na cidade. E o início das operações da empresa vencedora da concessão, que agora é responsável pelo aeroporto, aconteceu em novembro de 2022 e foi um marco para toda a cidade. Afinal de contas, ter os voos regulares torna a cidade mais atrativa para investimentos e também para o turismo. Ou seja, um grande avanço para a economia de São José. Após 3 meses da assinatura do contrato, a administração do aeroporto de São José dos Campos foi, enfim, transferida para a iniciativa privada. O anúncio foi feito em um evento realizado no próprio aeroporto, que contou com a presença do prefeito Anderson Farias, do secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Gransman, e outras autoridades. Para Eduardo Vale, diretor da Aeroparte, empresa que vai administrar o espaço, o potencial da cidade e da região foi o grande chamariz para a concretização do negócio. Um aeroporto eficiente, uma logística eficiente, vai transformar esse potencial todo da região num potencial, numa realização de negócios ainda maior. O grande sonho do Osiris, a gente quer acrescentar um pouquinho mais ao que ele sonhou. A Aeroparte venceu em fevereiro o leilão de concessão do aeroporto de São José dos Campos, arrematado em 16 milhões de reais. O acordo prevê que a empresa administre o espaço pelos próximos 30 anos, com a previsão de investimentos de 130 milhões de reais durante o período. Segundo o secretário nacional de Aviação Civil, essa nova fase do aeroporto pode ajudar a atrair investimentos para a cidade. O Vale do Paraíba é uma região muito desenvolvida que demanda transporte aéreo. Nós temos aqui um dos maiores fabricantes de aviões do mundo, o que coloca o Brasil aí no topo da cadeia produtiva industrial mundial e, de fato, o aeroporto é muito importante nesse contexto, de atrair investimentos, atrair novos negócios e colocar São José dos Campos definitivamente na malha aeroportuária do Brasil. Representando a Câmara, o presidente Robertinho da Padaria esteve no evento e também destacou a capacidade do aeroporto para fomentar a economia de São José. O aeroporto passou agora a ser privado, né, por uma empresa privada que vai poder fazer toda a gestão. Eu tenho certeza que ela vai ter tempo para poder investir
e fazer isso aqui funcionar e dar lucro, né? Tem que dar lucro, né? E poder fomentar também a economia através de movimentar o aeroporto, né? Porque, como eu falei, nossa cidade é capital do Vale, é uma cidade que tem bastante indústria, né? Nossa região, e São José passa a ser, diria ser, referência regional para outras cidades a partir do momento que o aeroporto começa de fato a funcionar. A empresa já começou a dar os primeiros passos no aeroporto com melhorias pontuais para a adequação da pista, que neste primeiro momento vai receber exclusivamente voos de carga. Ao longo dos anos, o plano é aumentar o trabalho de expansão no local. O nosso maior investimento vai ser a manutenção dessa infraestrutura ao longo do tempo e no médio prazo nós queremos investir em dotar esse aeroporto de uma capacidade de logística muito maior do que ele tem e aí sim integrar, fazer um grande centro de logística aqui para cargas nacionais e internacionais, integrado ao próprio desenvolvimento, à própria economia da região toda, né? No fundo é um diamante precioso, mas que precisa ser lapidado. Então é isso que nós vamos observar agora, esse processo de lapidação, e eu tenho certeza que muita coisa boa virá para o nosso aeroporto no devido tempo. Iniciada a operação no aeroporto de São José, agora as atenções se voltam para as parcerias visando no futuro o retorno dos voos comerciais. Já tem muitas conversas e negociações, agora cabe a Aeroparte, que vai fazer toda a parte de gestão, em ter e atrair agora esses voos, nem que seja para aeroportos que a gente consiga fazer as escalas, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro. E está em negociação, juntamente as empresas, as operadoras de voos, para que a gente possa atrair aqui e já começar o mais rápido possível essas operações aqui de voos. E a cultura também foi tema de debate na Câmara. A Comissão de Cultura recebeu representantes do movimento artístico da cidade, que pediram apoio para o setor com a construção de políticas públicas e novos projetos na área. O grupo também reforçou a importância de criar um conselho voltado para a cultura. Produtores culturais de São José dos Campos se reuniram com vereadores na Câmara para discutir ações voltadas para a valorização da cultura na cidade. Participaram da reunião os vereadores Roberto do Eleven e Juliana Fraga, além dos integrantes da Comissão Parlamentar de Cultura e Esportes, o presidente Fabião Zagueiro e o membro Tomás Henrique. Segundo Jaqueline, da Companhia Cultural Bola de Meia, a intenção da reunião foi mostrar aos parlamentares o real cenário dos projetos culturais na cidade após 2 anos de pandemia. São as condições, as situações que a pandemia trouxe para esse setor, né? A gente cansou de falar isso, que foi o primeiro a parar e é o último a retomar, e é verdade, porque a nossa natureza é gregária, ela agrega pessoas, e aí com o problema do contágio isso era impressionante, era preciso parar, né? Então nós estamos aqui nessa retomada, nós voltando a trabalhar, precisando trabalhar. Outra pauta colocada em debate na reunião foi a criação de um Conselho de Cultura na cidade. Segundo Jaqueline, São José conta com cerca de 2.000 pessoas trabalhando diretamente com arte no município, e o Conselho poderia ajudar esses profissionais. São José, pelo tamanho de São José, né, quase 800 mil habitantes, precisa ter o Conselho Municipal de Políticas Culturais na cidade, que é um outro conselho mais representativo de artistas e que eles não vão ser impedidos de entrar em editais porque são conselheiros. A gente precisa ter um conselho com representatividade de artistas, de fazedores e sabedores da cultura. Os vereadores que fazem parte da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara avaliaram como positiva a reunião com os produtores culturais da cidade. Agora, o próximo passo é marcar uma reunião com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo para debater os temas levantados neste encontro na Câmara. Uma reunião super produtiva, né, que passaram as demandas, né, de alguns artistas. E isso a gente precisa levar até a Fundação, né, para ela estar sabendo o que está acontecendo e o que a gente pode ajudar. A Fundação Cultural não pode estar distante de quem produz cultura em nossa cidade, que são os artistas. Então, a Comissão de Cultura aqui, o Legislativo, que faz essa ponte entre Poder Executivo e autarquias e a população, a gente está intermediando em esse encontro para que eles possam levar essa demanda adiante e a gente possa fortalecer o pleito deles para que a gente possa valorizar a cultura em nossa cidade. Os parlamentares também ressaltaram o papel da Câmara e da Comissão no debate para a criação de políticas públicas voltadas para a área cultural da cidade. Esse setor de cultura, de fato,
E quando eu falo de cultura, o entretenimento em geral foi muito impactado pela pandemia. Então é importante que o setor público reconheça isso e consiga pensar políticas públicas que possam mitigar esses efeitos derivados desse período pandêmico, agora nesse período pós-pandemia. Isso é a importância, né, da Câmara, a casa do povo, né? De sempre estar com as portas abertas, né? Vendo as demandas, né? Esperando aqui que tragam para nós, para a gente ser o elo, né? Junto ao Executivo, né? Junto à Fundação Cultural, para a gente tentar ajudar da melhor maneira possível. Para os produtores culturais de São José, o apoio do poder público é essencial para a retomada das atividades artísticas pós-pandemia. Muito importante, nós fomos muito bem recebidos, a Comissão de Cultura precisa se inteirar dos assuntos não só municipais, mas estaduais e nacionais. Se a gente quer um Sistema Nacional de Cultura forte, como um SUS da cultura, a gente vai precisar de todo mundo e vai construir junto isso. O Conselho Tutelar de São José dos Campos divulgou a prestação de contas das ações do órgão no ano de 2021. Em comparação com 2020, houve aumento nos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, um número preocupante. E esse dado serve de alerta sobre a importância das medidas de prevenção e fiscalização e apoio dos órgãos de segurança. O Conselho Tutelar de São José dos Campos divulgou a prestação de contas de ações realizadas durante o ano de 2021. Nos últimos 12 meses, foram realizados 10.618 atendimentos nas 3 unidades da cidade, o que representou um aumento de 15,36% em relação ao ano de 2020. De acordo com o levantamento, a maior parte dos atendimentos foi realizada pela Unidade Sul do Conselho Tutelar. Ao todo, foram 4.202 casos registrados, o que representa 39,7% do total. Para a conselheira Nessi Araújo, a pandemia pode ser um dos motivos que justificam o aumento do número de ocorrências envolvendo crianças e jovens. Felizmente, né, com o não funcionamento do comércio, das áreas essenciais, impactou demais, porque desempregou pai, desempregou mãe, desempregou avó, avô, desempregou a família. E aí tem muitas famílias vivendo com, muitas vezes, o benefício, né, aquele BPC, benefício de prestação continuada, dos avós, ou essa renda aí de Bolsa Família. São valores que não supre as necessidades da família. Durante a prestação de contas, foram destacados algumas ocorrências que também registraram alta em 2020, em comparação com o ano anterior, como é o caso da violência sexual, que teve 764 casos em 2020 e 865 no ano passado. As violências física e psicológica também foram outras ocorrências que registraram aumento de uma para outra. Na contramão desses números, os casos de dependência química entre adolescentes demonstrou uma queda, passando de 316 registros em 2020 para 228 em 2021. Porém, a conselheira tutelar alerta que o contato dos adolescentes com a bebida alcoólica está acontecendo cada vez mais cedo. Nós temos meninos e meninas de 11 anos de idade já envolvidos no uso de droga ilícita. E o tratamento tem sido muito difícil. Eu, particularmente, atribuo às mais associações. Então, você vai para a escola. Aí, na escola, né, tem aquele menino mais bonito, tem aquela menina mais bonita, né, e que é convidado para participar daquelas festas. E lá, porque está no meio de todo mundo, são influenciados e quando se vê, está envolvido com a droga sem nem perceber. Os vereadores, membros da Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara, destacaram a importância do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar de São José e o papel da Câmara no apoio à fiscalização. E a Câmara agora, principalmente com a TV Câmara, né, ela pode ter um papel mais determinado na maneira de você chamar a sociedade para um grande problema que nós temos, que é exatamente
a negligência da sociedade como um todo, né? A gente não pode generalizar, mas na verdade é isso que está acontecendo, né? Aqui do Legislativo temos a obrigação de fiscalizar, né, tanto a Prefeitura nas suas ações de combate a esses casos, quanto também o próprio Conselho Tutelar, que age diretamente nesses casos. Então, é extremamente importante a fiscalização intensa do Legislativo nessas questões para que a gente não venha a sofrer, principalmente as nossas crianças, com casos como esses. Para os parlamentares, também é necessário estreitar melhor os laços entre a Câmara e o Conselho Tutelar de São José. O conselheiro, né, que está lá na ponta, ele sabe melhor do que nós, né, como se processa esse trabalho deles. Então, através da própria informação do conselheiro, eu acho que a gente pode ter uma atuação, inclusive, em conjunto. Não é bem fiscalizar, né? Mas é uma atuação onde as forças, né, elas se sinergizem, né? Vamos para um caminho só, um rumo só. Contribuição sempre estando presente nas ações, sempre trazendo o Conselho Tutelar para que faça as suas prestações de conta, para que mostrem quais são os maiores casos, as maiores ocorrências, para que aí sim a gente possa acionar também as secretarias competentes para que faça um trabalho específico na área, evitando, logicamente, esses casos mais graves. A nossa retrospectiva de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau!